É, alguém aqui já percorreu todos os bairros, todas as casas da cidade de Cuiabá? Eu vou dizer um pouco mais. Você aqui, eu acho que eu vou fazer essa pergunta especial para o Cleival. Você, Cleival, já esteve aqui conversando com cada uma das pessoas do bairro Doutor Fábio 2? Você já esteve em todas as casas? Você já esteve, Fábio? Já esteve em todas as casas? Ô, Paulo, eu acho que todo mundo vai assistir esse vídeo hoje, não é? E assim eu entraria em todas as casas. Mas você, Paulo, brincadeira à parte. Quem dera se tivesse 5 mil inscritos aqui. Com todas as pessoas deste bairro, eu acho que é difícil, né? Mas a Bíblia diz que Jesus esteve em todas as cidades de povoados. O que Jesus está dizendo para nós, o que Deus está dizendo para nós essa manhã, nós precisamos estar com o maior número de pessoas possível. Se possível, com todas as pessoas. Olha só, Jesus ensinava nas sinagogas. E o que Jesus ensinava? Jesus ensinava a Bíblia. Então, a lição para nós precisamos ensinar a Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ser igual a Jesus, não é? Gostaria de andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, fazer as coisas que Jesus fez. Jesus então ensinava nas sinagogas. E vocês falam, então dá o microfone aí, que é eu que quero ensinar na sinagoga hoje. Vai haver oportunidade, né, Fábio? Vai haver essa oportunidade. Fábio, eu acho que fica procurando aí, falando com os irmãos, você precisa pregar aqui. Fábio, quem mais? O ancião, o Cristóvão desse ano não está como ancião, não? Fábio, quem mais, Fábio? Só você, ancião? Opa, então é o Fábio mesmo que resolve todas as coisas aqui, tá, gente? Falemos com o Fábio. Anunciava a boa notícia do rei. Então, a boa notícia do rei, ou as boas novas, o evangelho, precisa ser anunciado. E eu vou fazer uma pergunta para vocês daqui a pouco. Por que precisamos pregar o evangelho? Essa pergunta vamos responder já. E eu tenho 7 respostas para essa pergunta. Mas antes disso, Jesus curava todo tipo de enfermidade e doenças graves. Interessante. O texto e agora nós estamos no texto de Mateus. Ele diz assim, que Jesus curava todo tipo de enfermidade e doenças graves. Então alguém pode pensar assim, Jesus curava apenas o leproso, Jesus curava apenas o cego de nascença, mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus curava também a dor de cabeça, enfermidade mais simples. Jesus curava todas as enfermidades e doenças graves. E depois de Jesus cegueira de nascença, visitar todas as cidades, Jesus ensinar nas sinagogas, Jesus pregar o evangelho, as boas novas, Jesus, ele olhou as multidões. E ao olhar as multidões, ele teve muita piedade, muita dó daquelas pessoas. Sabe por que ele teve dó? Porque as pessoas estavam aflitas e abandonadas. Eram como ovelhas que não têm pastor. Vocês conhecem alguém que já pensou em se matar? Conhece alguém assim? Conheço. Eu espero que você não tenha pensado em se matar também. Eu um dia olhei lá de casa e eu tinha notícia de que uma pessoa havia se jogado. Na realidade era a esposa de um pastor. E essa esposa de um pastor, aconteceu uma coisa muito triste com o filho deles. O filho se suicidou. E aquela esposa de pastor nunca mais foi a mesma. O pastor também não. Ele andava sempre, mas ele tentava se controlar. Já a esposa andava com o olho sempre arregalado, meio que tremendo o tempo todo, muito ansiosa. E o pastor falou para mim, Roque, nós precisamos comprar uma casa com muita urgência. Eu não posso mais morar em um apartamento, porque a minha esposa, não sei o que pode acontecer com ela se a gente continuar morando no apartamento. Segundo aquele pastor, a sua esposa várias vezes pensou em se jogar do prédio onde elas moravam, se jogar do 4º andar, 5º andar. Um dia eu já estive muito mal também, queridos. Um dia eu já me senti muito mal comigo mesmo. E eu cheguei lá de casa, mas é só um andar, né? Lá de casa não é muitos andares. E eu olhei lá para baixo e pensei, é hoje que eu vou. Mas eu desisti da ideia, porque eu pensei, vai que eu não morro. Encorajado, né? Sofrendo. Vai ser pior do que eu morrer. Então eu desisti daquele momento. Brincadeira à parte. Mas eu também já passei meus maus momentos. Mas, então, nós vimos aí muitas pessoas que se sentem abandonadas, querem desistir desse mundo.
estão se sentindo como ovelhas que não têm pastor, estão aflitas. E o nosso papel, de acordo com o próprio contexto bíblico, é sermos trabalhadores. Jesus chega e olha assim, olha para as multidões, tem piedade delas e conversa com as pessoas que estão ao seu redor, com os discípulos. E ele fala assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando Jesus diz isso, então, Jesus disse isso lá no Mateus 9:35 a 38, fala que logo depois disso, Jesus ele faz o chamado para os discípulos, para o seguir. Jesus faz aquele trabalho de, entre aspas, contratação dos seus auxiliares. Isso está em Mateus, mas no texto de Lucas, voltando para o texto de Lucas, que foi o que nós lemos aqui essa manhã, nós vemos Jesus então falando que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, para um grupo de pregadores especiais. Esse grupo de pregadores é chamado os 70. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Há muito trabalho a fazer, mas temos poucas pessoas para trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos. Ou seja, tem 3, 4 mil pessoas, por baixo 2 mil pessoas, entre 2 e 4 mil pessoas. É a quantidade de pessoas que estão aqui. Perguntei para o Edivaldo se ele já tinha batido em todas as portas. Perguntei para o Fábio se já tinha batido em todas as portas. E ambos disseram para mim que não. Então eu posso dizer para vocês que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Para usar uma expressão bem comum, a roça que nós temos que plantar e cultivar é muito grande. Temos poucos trabalhadores. A sensação que nós temos às vezes é a mesma sensação que eu tive quando cheguei lá no Instituto VMB, que eu olhei aquela propriedade que é 102 hectares. Segundo o Vitor, são 40 apenas agricultáveis. Mas mesmo as 40, eu olhei para aquilo lá e pensei: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os recursos. Nós também não tínhamos, o Instituto não tem lá esse dinheiro para pagar tantos agricultores assim para trabalhar. Mas aí vem a pergunta, para nós agora que somos trabalhadores voluntários na seara de Cristo. Tem uma pergunta que eu quero que os irmãos respondam. Aliás, eu vou responder e os irmãos vão dizer se concordam ou não comigo. Menei a cabeça assim, dizendo se concordam ou não. Nos comentários aí da Conectados 7, você escreva o seu comentário. Não concordo. Tem mais alguma coisa aqui. Devemos pregar o Evangelho por esse ou outro motivo. Vocês podem mandar para mim depois também uma mensagem no WhatsApp e falar assim para mim: Roque, eu acho que nós devemos pregar o Evangelho por mais esse motivo. Eu relacionei, queridos, 7 motivos. E é interessante que o número 7 é emblemático. Para nós adventistas, principalmente, o número 7 tem uma razão especial de ser. Então eu relacionei 7 motivos pelos quais nós devemos pregar o Evangelho. E o primeiro motivo, a primeira razão para nós pregarmos o Evangelho é o seguinte: porque Jesus nos ordenou. Lá em Mateus capítulo 18, 19, Jesus disse: ide, fazei discípulos, ensina-os a guardar todas as coisas, e batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus disse: ide. Nesse capítulo 10 de Lucas, também no versículo 3, Jesus disse: ide, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Então, o ide, antes nós devemos ir, nós devemos aceitar o chamado de Jesus, o convite de Jesus para ir. E o primeiro motivo, então, que temos para ir é que Ele nos mandou. Sabe aquela história de que algumas vezes algumas pessoas perguntam assim: por que nós devemos guardar o sábado? E aqueles mais apressados mandou nós guardarmos o sábado. Porque Ele diz: guarde o sábado. E alguns não gostam muito dessa resposta. Então a resposta: ide e pregai o Evangelho, porque a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. E você pensa: não, mas só porque Jesus mandou ainda não é um fundamento. Eu queria algo mais, eu queria uma resposta melhor. E eu então relacionei a segunda resposta.
E essa resposta aqui vem do livro O Desejado de Todas as Nações. É naquele capítulo do livro que fala sobre a mulher samaritana e o encontro que ela teve com Jesus. E a mulher samaritana, assim que teve encontro com Jesus, aquele encontro com Jesus, ela saiu para pregar o Evangelho para a sua aldeia, para a sua cidade, e naquele dia houve conversão de muitas pessoas. Ellen White fala sobre a experiência da mulher samaritana que teve encontro com Jesus naquele dia, e logo então já se tornou uma missionária. Ellen White conclui dizendo que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Algumas vezes somos tentados a pensar assim: olha, o chamado de Deus para ser um missionário é um chamado muito seletivo, semelhante ao chamado que teve Elias, semelhante ao chamado que teve Eliseu, semelhante ao chamado que teve Jonas. Mas Ellen White, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, está deixando bem claro: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então, o outro motivo, então, para nós pregarmos o Evangelho, é porque nós somos discípulos, é porque nós aceitamos a Jesus em nossa vida, e porque Jesus nos curou de tudo de ruim, de tudo que poderia nos atrapalhar de pregar o Evangelho. Então nós devemos pregar o Evangelho porque todo cristão nasce no reino, todo discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E nós somos discípulos. Ou tem alguém aqui que não se considera um discípulo de Jesus? Eu acredito que não tem. Então a segunda razão para pregar o Evangelho: todo discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Porque assim estarei desenvolvendo a minha própria salvação. Lá em Filipenses 2,12 diz que nós devemos promover, nós devemos realizar a nossa própria salvação. Nós devemos trabalhar, contribuir para que nós mesmos sejamos salvos. Quando nós levamos salvação a outras pessoas, nós estamos propiciando. Aliás, os maçons, que tem aquela estátua dele mesmo se edificando, e os maçons, eles praticam muitas obras de caridade. Imaginam eles que, praticando boas obras, eles estão edificando a si próprios, estão fazendo um imenso bem a si próprios, à medida que levamos salvação a outros. Isso, de certa forma, é bíblico, mas não por causa de nós, por causa dos outros. Mas à medida que ajudamos os outros, nós ajudamos a nós mesmos. É assim que nos mantemos vivos espiritualmente. Então a nossa vida espiritual depende de ação, depende de missão. Sem missão, sem trabalho, não há vida espiritual. Nós tendemos a morrer. A pregação do Evangelho, então, prepara o mundo para o tempo do fim. Veja que no texto de Lucas 10 é dito assim, e lhes fez a seguinte advertência: se era grande, mas antes disso enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, que o precedessem. Então, uma das razões para nós pregarmos o Evangelho é que nós devemos preceder a Jesus. Nós devemos preparar o caminho para Jesus. Jesus está vindo. Assim como João Batista preparou o caminho para a vinda de Cristo, nós devemos preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. É mais uma razão para pregarmos o Evangelho. Nós somos os preparadores de caminho, os reparadores de brecha, aqueles que retiram as ondulações, preparamos as pessoas para ter um encontro com Jesus. Nós não vamos salvar as pessoas, quem salva é Cristo, mas nós vamos preparar o caminho. Nós vamos deixar tudo pronto para quando Jesus chegar, ele bata a porta do coração e as pessoas o abram. Pela pregação, queridos, esse é a quinta razão, o quinto motivo para pregar o Evangelho. Pela pregação, as pessoas conhecem a salvação e podem ser salvas, não é? Podem ser salvas dos seus maus caminhos, podem ser salvas de si próprias. É pela pregação que as pessoas são salvas. E alguém já me perguntou assim: olha, tem muitas tribos indígenas por aí, tem muitos povos pagãos que jamais ouviram a mensagem do Evangelho. Essas pessoas não têm salvação.
essas pessoas já não serão salvas, ao dizer que a mensagem precisa, o evangelho precisa ser pregado para que as pessoas sejam salvas, dá a impressão de que nós estamos dizendo que se nós não pregarmos o evangelho, as pessoas não serão salvas. E o texto bíblico, em especial em Romanos 2, 14 e 15, diz que cada um será salvo de acordo com a luz que receber. Certa ocasião, um amigo muito chegado, muito próximo, chegou na minha casa, e lá na minha casa minha mãe de vez em quando frita carne de porco ainda. Porque o meu pai, ele não é adventista, e minha mãe é. E meu pai de vez em quando pede para minha mãe: eu quero carne de porco, quero um pedacinho de carne de porco frita. E minha mãe chega e frita aquele pedacinho de carne, deixa ali na panela em cima do fogão, e ela precisa estar avisando toda hora que algum dos filhos chegam, não mexam na panela, porque filho lá em casa, não sei se é assim, na casa de vocês, na casa de seus pais, você chega e vai procurando alguma coisa na panela, não é? E a gente sempre fazia isso, ia procurando alguma coisa na panela, e minha mãe já ia avisando: não mexe e não tem carne de porco. E tinha um amigo meu, um amigo muito próximo, muito chegado, veio comigo aonde nós íamos, onde eu estava, ele estava junto, onde ele estava, eu também estava junto. E ele um dia, esse meu amigo ele era meio, com perdão desse desenho, meio sem vergonha. E ele chamava a minha mãe de manhinha. Eu vou falar o nome dele, Osni. Meu amigo Osni. E o Osni, ele chamava minha mãe de manhinha. E um dia o Osni ia chegou lá em casa, e ele também já ia abrindo também as panelas, fazia as mesmas coisas que todos os filhos faziam. E ele foi entrando lá em casa, foi até o fogão, levantou a panela, pegou a carne e colocou na boca. Minha mãe: Osni do céu, essa aí é carne de porco. E o Osni: maninha, para que a senhora me falou? Cada um será julgado pela luz que recebe. A gente recebe essa luz ainda. Queridos, uma certa ocasião também eu li um livro, e é um livro muito interessante. Eu sugeri a leitura desse livro para vocês. É o livro Saúde Nua e Crua. E depois que eu li aquele livro, eu decidi que eu seria vegetariano. Faz um ano e meio que eu decidi, pouco mais de um ano e meio, me tornei vegetariano. Minha esposa não acreditou muito, mas foi passando o tempo e a gente foi se mantendo vegetariano, né? De vez em quando, ainda não vou negar para vocês, eu acho que eu comi peixe esses dias aí junto com ela. Mas depois que eu li aquele livro, quase que eu comi, depois que eu devorei aquela leitura, eu decidi que uma coisa tinha que mudar na minha vida. Eu não poderia ser mais a mesma coisa que eu era. Todas as pessoas, quando recebem a luz do Evangelho, eu duvido que aceitarão continuar sendo o que elas mesmas eram. Outro dia eu falei para uma pessoa que trabalha lá no escritório, falei para essa pessoa assim: acabei de ler o livro Saúde Nua e Crua, vou virar vegetariana. E essa pessoa levantou a mão e falou para mim: eu jamais quero ler esse livro. Eu falei: meu Deus, não quer ser vegetariano de jeito nenhum. Muitas pessoas não querem conhecer, mas não tem como. Quando se conhece a Bíblia, se conhece a Deus, não tem como não fazer mudança. Nós precisamos levar luz às pessoas. Um outro motivo, então, para se pregar o Evangelho é porque precisamos levar luz às pessoas. Precisamos que as pessoas conheçam a salvação e elas não tenham desculpa de dizer: olha, eu não fui salvo porque eu não conheci, eu não tive essa luz. Precisamos levar o conhecimento da vida às pessoas. É o quinto motivo pelo qual devemos pregar o Evangelho. O sexto é, através da pregação, aprendemos a vestir a camisa do outro e a andar nas suas pegadas. O que significa vestir a camisa do outro? O que significa andar nas suas pegadas? Vestir a camisa do outro é sentir a dor do outro, é sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Quem já teve a experiência de dar um estudo bíblico aqui vai saber muito bem o que isso significa. Quando a gente faz um estudo bíblico com alguém, nós recebemos essa pessoa em nossa casa. Nós vamos até a casa dessas pessoas, nós nos alimentamos com essas pessoas, nós passeamos com essas pessoas. Quando essas pessoas estão tristes, nós também ficamos tristes. Viu, Dani? Quando você, Dani, e quando você e Camila ficam tristes, eu fico triste também. Nós dois, eu e a Helena. Quando vocês estão alegres, nós também ficamos muito felizes. E quando a gente sai para pregar em algum lugar, a gente até leva as pessoas com quem a gente estuda a Bíblia. Vocês estão vendo? Eu espero que elas duas estejam felizes, satisfeitas de estar aqui conosco. É a Daniela e Camila, tá, gente? Elas estão estudando a Bíblia já com a gente há alguns
dias, alguns. Já faz meses? Olha, já faz meses, já está chegando aí, os estudos estão evoluindo. Então vamos orar pela Daniela e pela Camila. Tá bom, gente? Próximo, então, através da pregação, aprendemos a vestir o caminho dos outros e a andar nas suas pegadas. Pela pregação também, e esse é o sétimo já. O sétimo motivo pelo qual devemos pregar o Evangelho. Pela pregação, nos tornamos parecidos com Jesus. Lembra que eu perguntei aqui, quem gostaria de ser parecido com Jesus? Tem um hino que diz assim: eu quisera andar com Cristo pelo mar da Galileia. Aliás, ali nesse caso seria andar mesmo, nadar ali, viajar com Cristo num barco pelo mar da Galileia, andar com Cristo naqueles lugares onde Jesus andou, fazer aquelas coisas que Jesus fazia, pelo menos acompanhar tudo que Jesus fazia e participar de todas aquelas coisas. Quem não gostaria disso? Nós temos a oportunidade de fazer isso hoje, isso agora. Não precisamos voltar aos tempos bíblicos para andar com Cristo, para fazer o que Cristo fez. Ele disse que tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria coisas até maiores do que ele fez. E é isso que Jesus deseja fazer por mim e por você. Então, alguém dito isso, passadas essas 7 razões para se pregar o Evangelho, talvez você diga assim: olha, mas eu não vou pregar o Evangelho porque eu não tenho dom. E fica uma pergunta no ar aqui, fica subentendido uma pergunta: é preciso ter algum dom especial, algum dom natural, um talento especial para se pregar o Evangelho? Os discípulos de Jesus, só para esclarecer, queridos, cada um tinha dons especiais. Um tinha um dom espiritual X, outro tinha um dom espiritual Y, um tinha um talento natural para isso, outro talento natural para aquilo, mas todos pregavam o Evangelho. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que diga assim: olha, eu não sei falar em público, eu fico nervoso, eu fico tremendo, a minha voz não sai direito, como que eu vou pregar o Evangelho? Não dá para me pregar o Evangelho, não tem esse dom. O Deus que chama, sabe aquela frase bem famosa: o Deus que chama é o mesmo que capacita. O Deus que chama você, ele fala assim: olha, eu estou com você, eu estou com você desde hoje até a consumação dos séculos. Você não precisa achar que você não consegue. Seja forte, seja poderoso. Josué, ele também, quando ele foi chamado para substituir Moisés, talvez ele tenha pensado: quem é Moisés, quem sou eu? Moisés era um grande homem, Moisés fez o que fez com Israel pelo poder do Espírito Santo. Moisés foi usado por Deus de uma forma incomum, uma forma que eu nunca vi na minha vida. Agora sou eu que vou substituir Moisés. Mas Deus mesmo aparece para Josué e fala assim: Josué, eu estou com você. Seja forte, tenha coragem. Eu vou contigo. Você não precisa ter os mesmos dons de Moisés, mas o dom que você tem, ele vai ser ampliado, aumentado, e você fará coisas grandiosas. Porque quem vai fazer não é você, é eu que estou com você. Então, Deus nos chama como somos e com os talentos que temos e nos capacita para os multiplicarmos. Deus deu um talento. O Senhor da propriedade, a um deu um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. Quantos talentos Deus deu para mim? Quantos talentos Deus deu para o Orivaldo, para o Fábio? O que importa é que Deus vai multiplicar esses talentos, porque Ele chama e Ele te capacita. A pregação do